A distração é um problema invisível e é muito provável que você não faça nem ideia do quanto você é tomado pela distração. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre distração, foco, vou contar um pouco da minha experiência e a ideia é ser um alerta para que você possa vir a melhorar ao longo do tempo e o que eu acredito do que a gente vai ter para o futuro. A distração ela virou um padrão, ela não é mais uma exceção. Nos últimos meses, eu percebi que eu tinha dificuldade de concentração, de produtividade. No início do ano eu li o livro Trabalho Focado, e aí veio numa leva de um desejo que eu tinha. Eu sempre comento nos vídeos que o primeiro passo para você mudar é você ter um desejo, então eu já vinha com um desejo de mudar, mas não sabia como. A gente vive imerso num mundo que nós criamos a necessidade de estar nas redes sociais, estar presente, que o meu trabalho precisa estar presente. Eu comecei a buscar algumas referências, alguns estudos, e aí eu fui chegando na conclusão, isso muito também pelo meu filho, por observação. Eu tenho um filho de 6 anos, no comportamento que ele emitia quando ele estava nas telas e quando ele estava fora das telas, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer. E eu comecei a trazer isso um pouco para mim até que eu tomei a decisão drasticamente, e eu acredito que se você quer ter uma mudança para valer, você não pode ficar se permitindo, mas eu quero só mais um pouquinho. Não. Ou você para ou você não para. Você tem que tirar todos os aplicativos, você tem que parar de uma vez, senão você não vai parar. Depois você pode retomar aos poucos, mas essa mudança tem que ser brusca e foi o que eu fiz. Eu retirei todos os aplicativos de redes sociais do celular. Eu retirei os aplicativos de compra, retirei e-mail, desliguei todas as notificações, desliguei até as chamadas do celular e aí eu voltei com as chamadas porque eu recebi reclamação de algumas pessoas, mas para que o celular não fosse mais uma distração para mim. E aí quando você tira a distração e tira o álcool da sua vida, eu parei de beber faz 4 anos, aí você começa a viver um novo mundo, você começa a olhar o mundo de uma perspectiva diferente e eu comecei a ter uma visão muito melhor sobre a vida do que eu tinha antes. E aí, continuando nessa linha de raciocínio, cada interrupção te tira minutos e tira o sentido que você tem sobre a vida e sobre o que você está fazendo. Essa semana eu ainda utilizo algumas redes sociais pelo computador para fazer postagem, então posto vídeos, porém até eu diminuí algumas postagens, eu estou concentrando mais no YouTube, mas eu percebo quando eu entro no TikTok e aí eu vejo um vídeo e falo, nossa, que bizarro, nada a ver isso. Daí eu vejo outro vídeo e falo, nossa, esse vídeo é mais bizarro ainda. Quando eu olho, eu já passei 20, 30 minutos fazendo nada na rede social. E é isso que as pessoas fazem. A maioria das pessoas hoje estão assim. Se você for olhar no teu relacionamento, seja de pessoa mais de idade, seus pais, pessoas mais novas, num encontro entre amigos, dificilmente pessoas ficam sem pegar no celular na mão. E isso está tirando a nossa noção de realidade, está nos levando para um mundo que a gente acredita que é aquilo que a gente está vivendo. E tem outro problema da distração. A distração você está consumindo, desculpa falar um português aqui um pouco mais claro, lixo, merda. Você não está consumindo nada produtivo. Ah, mas eu estou vendo. Não, não está vendo, porque por mais que você comece a ver um vídeo educativo, um vídeo que ensina, se você foi para os reels, stories, shorts, você não vai ver nada educativo, você vai deixar de ver, você vai distrair. Você precisa ter alguns momentos, sim, para você fazer isso, só que é algo sem controle. E aqui eu vou dar depois a minha opinião do que eu acho que vai acontecer no futuro, o que vai mudar e o que as pessoas que vão conseguir ter foco vão ser beneficiadas lá na frente, principalmente por causa das inteligências artificiais. E o foco, ele constrói a distração, a fragmenta. Existe um outro ponto aqui também que você precisa fazer, e aí é algo que vai te ajudar a distrair, é você tomar cuidado com quem você segue nas redes sociais. A gente às vezes tem muito cuidado na vida, então você tem aquele amigo lá que não é muito legal, você para de sair com ele, para de falar com ele, você acaba deixando de lado um parente
que você tem alguns problemas ali, você deixa de lado. Só que na rede social você consome muito conteúdo ruim, muito conteúdo de influencer que só posta besteira. Ah, mas eu tô vendo a vida da pessoa. Para que você tá vendo a vida da pessoa? A gente não percebe o quanto isso está influenciando na nossa ansiedade, nessa ideia de querer ter uma notícia muito rápida. Eu tenho ainda problemas com o Twitter, não consigo desligar, apesar que agora eu já estou alguns dias já, eu zerei porque eu não consigo me controlar quando eu entro. Eu entro às vezes para ver notícia e de repente já estou vendo um monte de porcaria. Então a minha intenção a partir de agora é não usar mais a conta em hipótese alguma. Eu tenho um aplicativo que eu faço postagem, mas eu não visualizo o feed das outras pessoas. Por quê? Porque aquilo me gera uma grande ansiedade. Você começa a ver uma notícia sobre investimentos, daí você começa a ver uma notícia sobre política, daí você começa a ver uma notícia sobre guerra, aí você começa a achar que o mundo vai acabar porque vai ter a Terceira Guerra Mundial, e de repente você está desesperado, e quando você vê, já passou o horário do teu trabalho, já passou o final de semana, você não brincou com teu filho, você não fez nada prestativo, você não teve tempo para ler um livro. Eu tenho 99% de certeza que as pessoas que não leem livro, que dizem que não tem tempo, elas passam 4, 5, 6 horas por dia navegando no celular e não conseguem ficar 20 minutos lendo um livro. Por que que ela não consegue? Porque a capacidade de concentração das pessoas é diminuída. É isso que as pessoas não observam. Como a maioria das pessoas não saiu desse lado e pulou para o outro lado, e eu fiz isso, tanto parando de beber quanto parando de ficar distraído nas redes sociais, eu consigo perceber. Hoje eu tô lendo muito mais porque aquele momento ocioso que eu ficava no celular assim, ó, dando as roladas, deslizando, hoje eu não tenho nada para fazer. Ah, eu pego um livro. Eu consigo concentrar muito mais numa leitura porque eu não estou distraído. Como eu consigo hoje ter esse foco, o meu conhecimento, o meu crescimento, ele vai ser muito maior do que uma pessoa que tá distraída. Faça um comparativo, uma pessoa que ficou 5 horas rolando a página no celular, uma pessoa que conseguiu ficar 30 minutos focada lendo um livro, qual que tem uma tendência a ter um resultado mais positivo? E eu não estou falando financeiro, estou falando sobre valores na vida, sobre absorção de conhecimento, de coisas boas. A pessoa que está lendo um livro ou a pessoa que está vendo dancinha numa rede social? É isso que a gente acaba, às vezes, no dia a dia, não se dando conta que isso acontece, e aí isso serve de um alerta. Se você está aqui nesse vídeo, se você está consumindo esse conteúdo, é porque você quer técnicas, tem uma intenção de parar, ou nem sabia que você deveria fazer isso, mas que é preciso fazer caso você queira ter um resultado diferente, porque você nunca vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Precisa mudar. Quem não domina a atenção vive a vida dos outros. Olha que interessante isso. Pensa o seguinte: você está distraído, eu estou atento. Ou, para não falar eu e você tem uma pessoa, um colega de trabalho distraído e um colega de trabalho atento. Qual que vai ter um resultado positivo melhor no trabalho? Qual que vai ter uma chance de promoção melhor? Qual que vai estar mais preparado quando a oportunidade aparecer? Aquela pessoa que está focada. A pessoa que está distraída vai ficar reclamando da vida, vai botar a culpa sempre. É sempre o outro, né? Nunca eu. É o problema do país, é o problema do político, é o problema de não sei quem. Nunca é o problema dela. E ela continua cada vez mais, consumindo cada vez mais burra. Eu tô vendo que aqui tá desalinhado a câmera, tá um espaço um pouco maior desse lado do que esse, eu tenho agonia. Não vou ficar olhando mais para a câmera. O foco é presença, intenção e resultado. Olha que interessante, presença é você estar presente. Quantas pessoas você conhece e muito provavelmente você é uma dessas pessoas que está presente no momento. Eu acho que tenho já mais ou menos 1 ano e meio que eu deixei de ter internet no celular. Hoje eu tenho por questão de segurança, necessidade de estar em algum lugar, precisar ter um GPS, algo do tipo, mas eu não utilizo mais. Eu consigo controlar, eu consigo ter o domínio do uso da internet. O que que isso quer dizer? Eu vou na casa de um amigo, eu vou num shopping, eu vou na escola do meu filho esperar ele. Qualquer lugar que eu vá, na fila do médico, eu tô esperando, eu sento, eu não pego no celular. Esses dias eu fui eu tinha uma consulta, fui num consultório, no médico, eu levei um livro para ler. E aí eu fiquei lendo. Não sei quanto tempo passou. Na verdade, eu sei porque eu tenho um GPS que eu faço
por geolocalização, o tempo que eu fiquei em cada local, eu vou fazendo controle para eu saber também. Eu sou meio neurótico com controle. Eu tenho controle de quantas vezes eu lavo a louça, quantas vezes eu vou para academia. Praticamente tudo que eu faço eu tenho dados, porque eu tive indústria e dentro da indústria eu gostava de ter minuciosamente a produção, quantos quilos que tinha no estoque, todo o controle eu tinha e eu acabo fazendo isso com a minha vida. Mas eu digo na questão de saber, não ter ficado irritado com o tempo. Eu tava ali distraído, mas eu tava fazendo uma leitura, eu tava praticando algo positivo. E outra coisa que eu falei de não ver o tempo passar, o tédio, eu acho que é uma coisa que as pessoas perderam a capacidade e elas não entendem da necessidade humana que a gente tem de passar por tédio, porque é o tédio que faz a gente construir algo. A humanidade evoluiu porque existia o tédio, o ócio. O que que é o ócio? É quando você entra no modo padrão. Imagina que teu cérebro está sempre construindo, sempre pensando. Quando você entra num momento de ócio, ou seja, você desliga qualquer atividade que você está fazendo e o teu cérebro ele entra nesse modo padrão. Esse modo padrão faz você pensar, faz você ter ideia, você ser criativo. O que que é esse momento de ócio? Quando você está na praia relaxando, você está numa rede, é aquela pessoa que vai para as férias e diz: "Ah, eu não consegui descansar porque eu fiquei tendo um monte de ideia". Por quê? Porque você entrou no ócio. Quando você está tomando banho, tem pessoas que demoram no banho porque ficam pensando muito, porque você não tem distração. Quando o teu cérebro não está distraído com nenhuma atividade, você entra nesse modo padrão do cérebro. O problema é que aquele momento que a gente vivia há 20 anos atrás, de sentar numa cadeira, de ficar na espera de um consultório, de ficar no vaso sanitário, no ócio e ativar esse modo padrão no cérebro, a gente não faz mais, porque qualquer momento que a gente poderia ativar esse modo padrão, a gente pega o celular. E aí você não desenvolve mais o seu raciocínio, você não desenvolve mais o teu pensamento crítico, a gente não desenvolve mais como pessoa. Consegue perceber que nós estamos num momento cada vez pior e tende a piorar cada vez mais. Quem vier para o outro lado, do lado do foco, da não distração, ou seja, da atenção, e é isso que os monges eles fizeram ao longo de toda a eternidade. O mindfulness, a respiração, basicamente é a gente controlar a respiração, oxigenar o cérebro para melhorar o nosso pensamento. As pessoas não fazem mais isso. Elas não têm mais momentos de estar presentes, estar ativos no momento. E é isso que nos faz evoluir. Essa presença, é você sentir, quando você passa a fazer isso, aqueles momentos mais simples da vida passa a te dar prazer. Aí você começa a ter propósito, começa a gostar de viver, gostar do que você está fazendo. E aí você vai pro outro lado, você fala: "Nossa, mas fulano tá depressivo, tá cada vez mais ansioso, tá tomando remédio ansiolítico, antidepressivo e começou a usar droga e começou a fazer não sei o que e tá bebendo mais". Por quê? Porque ela não larga da distração. Eu sei que é difícil, por isso que eu falei no início do vídeo que você precisa cortar de uma vez por todas. Se você não cortar, é mais fácil. Talvez não, né? Porque é por isso que o título do vídeo é que é o novo vício. E o vício é muito difícil, porque o vício gera prazer imediato, esse prazer, essa sensação até de controle que a gente tem, ela é prazerosa e é difícil largar o vício, tanto o vício químico como esse vício psicológico, mas precisa ser feito. As pessoas estão cada vez mais dependentes. E aprender e proteger a sua atenção é estratégia de liberdade. Quanto mais você fizer isso, quanto mais nós tivermos a intenção de fazer isso, melhor nós seremos daqui para frente. E lembrando mais uma vez, eu não estou falando em retorno financeiro, estou falando em saúde de vida, saúde mental. As pessoas estão cada vez mais doentes, cada vez mais neuróticas. Se você olha postagens sobre política, tanto o comentário quanto as pessoas que postaram, é cada vez mais absurdo. E aí quando você fica um tempo fora dessa distração e você lê algo, você fala: "Meu Deus, você não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas imagina assim, quanto mais distante você está, mais absurdo vai ficando aquilo para você". Quando eu parei de beber e eu achava normal, a gente bebe, e aí hoje eu olho para as pessoas, você fala assim: "Ah, vamos fazer uma festinha aqui para comemorar o aniversário do meu filho, vamos fazer uma barraquinha aqui, a noite do pijama".
A pessoa já fica, vai ter vinho? O que que eu levo? Cada um leva sua bebida? Eu vou passar no mercado, amor. Aí liga e fala, você passa no mercado hoje porque não sei o quê. As pessoas vivem em função do álcool, elas não percebem. Rafa, eu não sou, né, alcoolista, agora não é mais alcoólatra, é alcoolista. Eu não sou alcoolista, tudo bem. Vá num churrasco e não beba. Ah, eu consigo, mas eu não quero. Se você pensou ou falou eu não quero, é porque você é viciado. Nossa, como assim? É. Ai, mas eu consegui fazer quaresma. Você consegue ficar um ano? Eu não quero. É viciado. Então, quanto mais nós focarmos, ou melhor, quanto nós mais tivermos a consciência de que necessitamos ter essa atenção, mais nós vamos distanciarmos das pessoas que estão distraídas. Então aqui está o distraído e aqui está a pessoa com atenção. Hoje a gente está num patamar aqui assim. A inteligência artificial, as redes sociais, e vai fazer isso cada vez mais, cada vez mais. Ou seja, cada vez mais essa pessoa vai estar evoluída, crescendo, vivendo bem, e essa pessoa vai cada vez mais estar dependente, ansiosa, com TDAH, com todos os problemas que existem. E assim, a gente sabe que a felicidade é algo difícil de. Não existe uma fórmula, existem mecanismos para você chegar nela, mas há uma tendência de uma pessoa que tem uma qualidade de vida melhor, e eu falo em questão de atividades físicas, em questão de menos distração, melhor sono, alimentação melhor, ela tem uma probabilidade. Não adianta a gente querer negar, ai, Rafa, mas, né? É aquele famoso, mas a minha avó fumou até os 90 anos e era feliz, vivia bem. Ela viveu dos 60 aos 90 anos numa maca, numa cadeira, mas viveu. É a coisa mais, é, digamos assim, aceitar a derrota, aceitar a ignorância e a burrice que uma pessoa pode dizer, e o conformismo dela não ter capacidade de querer mudar algo ou de conseguir mudar, e aí ela fala que o que ela está fazendo está tudo bem, do que ela tentar mudar, aceitar, não, realmente é um problema, eu tenho esse problema, nem que você assuma mentalmente, fala, eu tenho, opa, eu acho que é um problema, vou começar a repensar nisso. Ou você pode falar, não, o que o Rafa falou é só uma bullshitagem, é besteira, eu vou seguir minha vida, e ok, mas a chance de uma pessoa viver bem e ser próspera na vida é muito maior o cara que está desse lado do que o cara que está desse lado. São escolhas. E eu espero que você faça uma escolha pela atenção, pelo foco e por menos distração. Pelo menos você, se for ficar distraído, ficar com uma distração ativa, que é ler um livro, assistir um vídeo aula, algo que possa agregar para você. Eu falo muito isso pro meu filho, eu falo, quer assistir um vídeo, quer assistir TV, ele é proibido de assistir durante a semana, ele tem 1 hora para assistir no sábado, 1 hora para assistir no domingo. Eu falo para ele, assista um vídeo educativo. Eu gosto muito de vídeo de engenharia, então mostro vídeo de engenharia para ele, como se constrói, como é feito as coisas. É diferente dele ficar assistindo um vídeo de youtuber, de criança que fala um monte de besteira. Então, o que a gente consome é o que a gente é o resultado que você vai ter. Você não consegue ter um resultado diferente se você consome as mesmas coisas ou consome porcaria. É a mesma coisa que você pegar num carro, num veículo. Imagina que você tem um carro e você coloca no tanque de gasolina, vodka com energéticos, citros, engove e absinto, e quer que teu carro. Não, mas eu coloquei absinto, agora meu carro vai. É um álcool mais potente, ele vai andar bem. Você vai corroer todo o motor e esse carro não vai ter a mesma performance. A nossa vida é assim. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por você que assistiu. Também espero que você fique menos distraído. E se você quiser aprender a investir, inclusive sobre a parte comportamental, nós ensinamos você a investir, nós ensinamos você a investir melhor. Clica no link da descrição. Agora a gente tem um cupom de desconto para você aprender a investir. É isso, muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar com quem você ama, se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.